Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da Ala Santo Ângelo, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e hoje vou compartilhar breves ponderações sobre Mormon 2, Mormon capítulo 2. Primeiro eu gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração. Aconselho também a cada um ler Mormon 2 e com a oração e a leitura convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. Esse capítulo 2 de Mormon é o profeta Mormon que está falando. Ele fala bastante de algumas guerras que teve entre nefitas e lamanitas, e ele que teve que liderar, porque não havia ninguém melhor, né? Claro, daí ele tinha 16 anos, daí tiveram que colocar um jovem para liderar o exército, porque não tinha nenhum adulto que fosse digno, nenhum adulto de confiança, né, para liderar o exército. Então ele vai relatando, né? Ele relata ali que ele era um rapaz justo, né? Um rapaz que, como diz ali, de natureza um tanto séria, né? Então um rapaz de confiança para o povo, tá? E também ele tinha uma certa estatura, né? Ele era um pouco maior do que os outros jovens, tá? Então ele tinha uma certa estrutura física também, né? Não era só a competência espiritual, né? Ou de caráter, mas era a estatura física também favorecia, tá? Então ele foi convocado para ser o líder desse exército, tá? E ele vai relatando ali que primeiro eles tiveram eles não tiveram sucesso no início, né? Eles ficaram com medo, tá? E recuaram e fortificaram as cidades, tá? Mas em seguida eles tiveram uma vitória, tá? Daí, tipo, no versículo 9 diz, né? Ora, os lamanitas tinham um rei cujo nome era Arão, e ele veio contra nós com um exército de 44.000, e eu que o enfrentei com 42.000. E aconteceu que eu venci com o meu exército, pondo-o em fuga. E eis que tudo isso foi feito, e 330 anos haviam se passado. Daí ele vai continuando a relatar esse período pós-batalha, do 10 ao 13. E aconteceu que os nefitas começaram a arrepender-se de suas iniquidades e começaram a clamar, como fora profetizado por Samuel, o profeta. Pois eis que ninguém podia conservar o que era seu, por causa dos ladrões e dos bandidos e dos assassinos e da arte da magia e das feitiçarias que havia na terra. Assim, por causa dessas coisas, começou a haver pranto e lamentação por toda a terra, e mais particularmente entre o povo de Nefe. E aconteceu que quando eu, Mormon, vi sua lamentação e seu pranto e sua tristeza perante o Senhor, meu coração principiou a regozijar-se dentro de mim, conhecendo eu as misericórdias e a longanimidade do Senhor, supondo, portanto, que ele seria misericordioso com eles, para que se tornassem novamente um povo justo. Mas eis que esta minha alegria foi vã, porque seu pesar não era para o arrependimento por causa da bondade de Deus,
Ao contrário, era mais o pesar dos condenados, porque o Senhor não lhes permitiria deleitar-se continuamente no pecado. Tá? Então eles, nesse pós-batalha, eles começaram a pensar, né, em algumas coisas que estavam acontecendo na vida deles. E eles estavam lamentando por causa da perda de seus bens, né? E como nós vimos em capítulos anteriores, né, a terra estava amaldiçoada e havia, por causa dos ladrões e dos bandidos e dos assassinos e da arte da magia e das feitiçarias que havia na terra. Nós vimos nos capítulos anteriores que eles escondiam seus bens para proteger, né, para não serem roubados, e depois não achavam, não lembravam, não sabiam mais encontrar aonde que estava. Tá? Ou esses bens eram roubados, tá? Em alguns casos eles eram roubados pelos ladrões, bandidos e assassinos, ou em outros casos eles não achavam mais. Então por isso que eles começaram a se lamentar. Então a princípio Mormon, em sua juventude, né, ele ficou um pouco alegre porque talvez ali o povo ia começar a procurar o Senhor, né? Mas depois ele percebeu que essa lamentação deles, né, esse arrependimento, né, esse arrependimento, esse clamor era só por causa dos seus bens, né? Tá? E ele fala um termo bem interessante aqui, ó. Porque seu pesar não era para o arrependimento por causa da bondade de Deus. Ao contrário, era mais o pesar dos condenados. Então, existe uma diferença, né, entre o pesar que antecede o arrependimento e o pesar dos condenados. Tá? Então, o pesar, fazendo um pequeno resumo, o pesar para o arrependimento é depois que a pessoa toma a decisão, né, de guardar os mandamentos, de obedecer os líderes da igreja, né, cumprir com o seu chamado, com uma designação na igreja, né? Tá? E o pesar dos condenados é o pesar depois que já aconteceu alguma coisa grave, né? Daí a pessoa começa a se lamentar por causa das coisas que perdeu, né? Então, de qualquer forma, a pessoa, né, nós sabemos que a pessoa continua sendo um filho amado do Pai Celestial, independentemente de sua condição, né? Entretanto, é melhor que ela se arrependa por causa da decisão, né, de voltar o seu coração a Cristo, de mudar a sua vida por causa do Evangelho, né? Essa é a melhor opção. Tá? Então ele vai relatando aqui o que estava acontecendo, né? Muitas batalhas. Ele relata que ele pegou as placas de neve, né? Ele escreveu nas placas de neve. Tá? Ele vai relatando isso. E no 23, e aconteceu que eu falei ao meu povo e exortei-o com grande energia a enfrentar corajosamente os lamanitas e a lutar por suas mulheres e seus filhos e suas casas e seus lares. Tá? Quem lembra de outras partes do livro de Mormon, lá por
Elamã, por ali, onde ele fala sobre o estandarte da liberdade, né? Que era a causa do povo do convênio, porque o povo do convênio lutava. Tá? Então, lutar por suas mulheres, seus filhos, suas casas, seus lares. Tá? E, além disso, a causa da liberdade, ela luta pela sua liberdade de crença, né? Pela sua religião, pela sua liberdade de crença. Tá? Então essa é a causa da liberdade, o motivo porque as pessoas lutam contra os exércitos dos inimigos, o exército do mal. Tá? E essas palavras, né? Lutar em favor de suas mulheres, seus filhos, suas casas, seus lares, essas palavras deram um certo encorajamento, né? Um certo vigor. E em seguida, né, ele vai relatando aqui. E ele falou que a iniquidade continuou. Tá? Não, ele fala no 26, não obstante a força do Senhor não estava conosco, né, por causa que o exército era muito iníquo. Tá? Sim, fomos deixados à nossa própria mercê e o Espírito do Senhor não habitava em nós. Portanto, nos tornamos fracos como nossos irmãos. Tá? Então, eles eram um exército que era liderado por Mormon, que era um homem, né, um jovem, né, extremamente justo, extremamente correto, sério, e competente. Entretanto, o povo, né, o exército, que era iníquo, né, e não queria seguir os mandamentos de Deus, não queria dar atenção aos profetas, né, então foi abandonado à própria mercê, mesmo sendo liderado por um homem justo, né, o exército foi deixado à mercê. Então a nossa tendência é sempre, quando tem um problema em algum grupo, em alguma sociedade, né, chegar logo e culpar o líder, né. Então, nesse caso aqui, o problema não estava com o líder, né, o problema estava realmente com o povo, né. Claro, nunca tirando a responsabilidade de cada um, né, do líder, tá? Nunca tirando a responsabilidade dele, né. Mas com certeza que Mormon, ele estava se esforçando e ele fazia tudo o que estava a seu alcance, né? Ele ensinava as pessoas, ele exortava as pessoas, né, a guardar os mandamentos, ele ajudava as pessoas a lembrar de quantas vezes que o povo foi liberto do cativeiro, né, por terem guardado os mandamentos, por terem zelado por sua família. Tá? Com certeza ele fazia toda essa parte, mas mesmo assim o problema estava realmente no povo, né, no exército, no caso aqui. Então o exército era iníquo e por esse motivo não prosperou, não teve, se tornou fraco como os seus inimigos, né? Tá certo? Então esses são os principais ensinamentos desse capítulo. Tá? Quais dessas coisas que nós podemos aplicar em nossa vida. Então, o nosso arrependimento, ele deve ser com sinceridade de coração, não só pelas coisas que nós já perdemos, né? Por termos sido punidos por causa de uma coisa, de um crime que cometemos, né? Não é assim. Esse não é o melhor arrependimento, né?
Mas o arrependimento correto é aquele que vem depois de uma decisão de mudança. Depois que nós decidimos, né? Depois que nós percebemos a importância dos mandamentos e nós decidimos guardar esses mandamentos, guardar todos eles, né? Daí nós começamos com o nosso arrependimento sincero. E é esse arrependimento sincero que o Senhor requer de nós, tá? Porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe de nossas intenções, Ele conhece tudo de nós. Tá? Então nós precisamos prestar atenção de que forma que nós estamos nos arrependendo. Tá? Se algum problema, né, alguma perda de alguma coisa por causa de uma iniquidade nos leva a um arrependimento, talvez pode levar uma pessoa a um arrependimento sincero, né, a partir desse evento, a partir desse fato, né, a pessoa começa a voltar seu coração a Cristo, né? Então talvez possa ser considerado uma coisa boa, né? Então, mas que o nosso arrependimento não precise, né? Que nós possamos colocar em nossa mente que a gente não precisa de uma situação grave, de uma situação séria, né? Para dobrar os nossos joelhos, né? E falar com o Pai Celestial, né? Tá? Que a gente possa fazer isso por causa da decisão de guardar os mandamentos, certo? Então, talvez seja esse o principal ensinamento desse capítulo, né? A principal ação que nós podemos aplicar em nossa vida. Tá certo? Então essas breves ponderações sobre Mormon 2 eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então nos encontramos amanhã, né? Provavelmente no mesmo horário, às 6h19. Desejo a todos um bom dia, um dia iluminado com a luz de Cristo. Aconselho cada um ler, ponderar, orar e prestar atenção nos sussurros do Espírito Santo. Muito obrigado, bom dia a todos, até mais.